Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Se você que está aqui nesta noite e não está gripado ou com chikungunya, você já é mais que vencedor. Fico feliz porque o nosso pastor está aqui hoje, nossa pastora. Estiveram doentes, né? Graças a Deus, E eu quero desde já agradecer a confiança e a oportunidade do nosso pastor presidente, da nossa pastora, meu pastor Frota, a pastora Priscila. E que o Senhor, nosso Deus, possa falar conosco nesta noite. Já ouvimos e cantamos louvores, já ofertamos, e agora nós vamos entrar no momento da palavra do Senhor. Irmãos, desde o início da história da igreja cristã, nada foi mais prejudicial à igreja do que crentes simplesmente nominais, que simplesmente se dizem que são crentes. Quando o Império Romano entendeu que não adiantava mais matar os cristãos, que quanto mais matava-se cristãos, mais cristãos aparecia. Quando o Império Romano entende isso, Constantino tem uma brilhante ideia. Vamos fazer do cristianismo a religião oficial do Império. Para alguns, essa foi uma grande vitória. Mas nós que entendemos, sabemos o que essa decisão trouxe de ruim para a igreja. Todos os malefícios que traz uma quantidade absurda de crentes somente nominais, porque era uma religião oficial. Você não podia mais não ser cristão. A coisa é tão séria que você pode... Não existe coisa pior para o propósito e o andamento de um grupo do que você ter membros que não estão compromissados com esse objetivo. Todos nós vemos recentemente o que aconteceu em Brasília. A atitude errada de membros do movimento coloca em descrédito todo o restante do movimento. A coisa é tão séria que Josué, antes de entrar na terra prometida, todos aqueles que saíram com Moisés do Egito morreram no caminho. O restante foram nascendo no decorrer do tempo. Quando chega na eminência da conquista da terra, Josué chama todos eles e diz assim: vamos aqui. Hoje é o dia da decisão. Eu quero saber se vocês vão servir ao Senhor ou aos deuses do Egito, dos seus pais, dos antepassados. Eu não quero saber. Eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Momento de decisão. Porque Josué sabia que se o povo fosse para a conquista, para a guerra, sem um compromisso sério, isso colocaria em risco toda a conquista da terra. Porque o simples fato de sermos cristãos nominal, isso gera um prejuízo para a comunidade. Todos nós sabemos disso. Mau testemunhos da igreja. As pessoas falam da igreja, não importa, as pessoas não falam do irmão fulano de tal, ele fala da igreja. Então hoje o Senhor Jesus nos convoca a uma decisão séria. Vamos abrir a palavra do Senhor e eu quero convidar aqui o João Pedro para fazer a leitura dessa palavra em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 até o versículo de número 29. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Bom, Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino,
pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém. Querido Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra. Senhor, eu me sinto pequeno diante desse texto tão maravilhoso, mas que nesta noite o teu Espírito possa tomar um vaso fraco como eu e falar ao teu povo, Senhor. Convidamos o teu Espírito a entrar em nossas mentes, em nosso coração, fazendo com que essa palavra flua e frutifique em cada coração aqui, Senhor. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Obrigado. Irmãos, esse texto que o João Pedro acabou de ler, ele encerra o maior e o principal sermão que Jesus Cristo deu nessa terra, chamado o Sermão do Monte. Esse sermão, ele marca o início do ministério de Jesus Cristo. E eu falei isso na escola dominical, a humanidade nunca mais seria a mesma depois desse sermão. Porque foi um sermão que trouxe um desafio, um tapa na cara da sociedade, que no tempo de Jesus, eu falei, 3 tipos de pessoas eram muito discriminadas ou não levadas a sério: os pobres, as mulheres e as crianças. O Sermão do Monte vem colocar em xeque um sistema de vida completamente obscurecido por conta do pecado, onde a religiosidade era restrita a poucas pessoas, e essas poucas pessoas que tinham acesso a essa religiosidade não compartilhavam com ninguém. Se a obra do Senhor é para que Israel fosse a luz para a humanidade, trazer alívio para os pecadores, esses religiosos que se disponham dessa informação pela lei de Moisés, não ensinava isso a ninguém. Só a um pequeno grupo. Então os pecadores continuavam sendo mais pecadores, os excluídos continuavam sendo mais excluídos, os oprimidos continuavam sendo mais oprimidos. Mas aí havia uma profecia em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, a libertar os cativos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. João Batista disse que Jesus Cristo traria sobre os seus ombros o reino de Deus para a terra. E o que é o reino de Deus? Nosso pastor Frota acabou de falar. É um lugar onde a vontade de Deus é cumprida em perfeição e por amor. Onde você o obedece por amor. Irmãos, imagine como o mundo seria se as pessoas todas que vivem nesse planeta obedecessem a Deus em perfeição e em amor. E eu te digo, em breve será assim. Jesus Cristo vem trazer essa mensagem do reino. E a primeira coisa que nós devemos levar em consideração quando vemos um texto como esse é que Jesus Cristo não era um mestre comum. Jesus Cristo não era um sábio comum. Olha o que foi que as pessoas disseram, o versículo 28 e 29. Ao concluir esse discurso de Jesus, as multidões estavam maravilhadas com esse ensino. Ou seja, foi algo que nunca foi falado. E o que mais que ele dizia? Pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A palavra autoridade aqui não está falando de alguém que fala com aquela voz poderosa, aquela voz de trovão, autoridade que grita. Não, a autoridade que ele está falando aqui é de autoria. Ele está dizendo assim, os escribas estão falando de algo que alguém escreveu. Jesus Cristo está falando de algo que ele escreveu. Ele está dizendo, Jesus Cristo está falando uma coisa como se fosse ele que tivesse escrito a lei. E que de fato foi. Porque ele era Deus. Então Jesus não era um mestre qualquer. C.S. Lewis vai dizer o seguinte, olha o que o Lewis fala a respeito de Jesus. Esse homem era, ou é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior.
Ou ele era o Filho de Deus, ou ele era um louco. Você pode querer calá-lo por ser um louco. Você pode cuspir nele e matá-lo como se fosse um demônio. O que você não pode é prostrar, ou você pode se prostrar aos pés dele e o chamá-lo de Deus. A academia quer colocar Jesus como um grande filósofo, como um grande sábio, rebaixar Jesus à categoria de meros sábios e filósofos. Irmãos, se Jesus Cristo fosse um filósofo, a filosofia dele seria a pior de todas. Se ele fosse um sábio, um mero sábio como Hare Krishna, como Buda, como qualquer um desses outros sábios, ele seria um louco, descaracterizado. Ou ele era Deus encarnado para falar o que ele falou, ou ele era um louco. E a gente vai entender o porquê. Por causa que o ensino dele é desafiador, vai de encontro a todas as filosofias. Vai de encontro ao bem-estar da humanidade, à zona de conforto das pessoas. Vai de encontro aos sentimentos mais naturais que as pessoas têm. O ensino de Jesus vai de encontro. Se a filosofia busca trazer o bem-estar para a sociedade segundo as regras naturais do mundo, essa não foi a filosofia de Jesus. A filosofia de Jesus era outra. A mensagem de Jesus Cristo era outra. Como Deus, ele veio estabelecer o reino de Deus na terra. Como Deus, ele veio inaugurar o reino dos céus na terra. Quando a gente escuta essa palavra céu, a gente acha que é um lugar distante. A gente acha que é um lugar que está longe de nós. Reino dos céus. Os céus é o lugar onde Deus opera em liberdade e em perfeição. Quando ele fala que vai trazer o reino dos céus para a terra, está dizendo que tanto no céu como na terra será um único lugar. É isso que vai acontecer. Esse reino irá, a promessa que os judeus carregavam nas escrituras é, chegará um dia em que o céu e a terra será um único lugar, e esse reino será inaugurado pelo Messias. E então a expectativa que o Messias tinha, a expectativa que o povo tinha a respeito desse Messias era muito grande. Lembre, que nós vivemos num sistema presidencialista. Nós não sabemos o que significa reino, rei, príncipes, súditos. Mas o povo de Israel estava vindo de uma sucessiva dominação. Ora estava sendo dominado pelos romanos, ora dominado pelos assírios, ora dominado pelos babilônios. Então a expectativa de um rei que uniria céus e terra, para eles era tudo o que eles esperavam. É por isso que eles matam Jesus, porque Jesus não atende à expectativa do Messias, que eles achavam que seria. Eles achavam que seria um Messias que derrubaria César, que pegaria Jerusalém e tornaria a capital do mundo. Eles esperavam um Messias meramente político. E Jesus Cristo veio em humildade. Jesus Cristo veio pregando amor. Jesus Cristo veio nadando contra essa correnteza, fazendo o caminho completamente inverso. O reino de Cristo. O anjo disse para Maria, esse reino durará para sempre. Mas não foi estabelecido da forma como eles imaginavam que seria estabelecido. Essa é a grande questão. Como que o reino de Deus seria estabelecido? Aos poucos. Amadurecendo. Irmãos, onde está o Império Romano? Aonde estão os grandes reis da humanidade? Aonde estão as grandes filosofias, os grandes filósofos? Caíram, perderam. E nós estamos aqui louvando o único rei. Me diga qual reino é mais eficiente. Me diga qual reino é mais poderoso. O reino de Cristo chegou ao mundo inteiro. Ainda não foi manifestado por completo, mas Jesus Cristo disse, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus. A segunda coisa que nós temos que considerar
que muitas das vezes nós não nos lembramos, é que o reino de Deus não é algo que nós aceitamos agora e usufruímos depois. O reino de Deus é algo que nós entramos agora. Agora. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, Jesus estava interrogado pelos fariseus. Ele disse assim, os fariseus estavam interrogando sobre quando o reino de Deus viria. Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está aqui ou está ali. Por quê? Porque o reino de Deus está entre vós. Já está aqui, irmãos. Se você está esperando viver o reino de Deus quando você morrer, não, você já está no reino de Deus. Você já está vivendo a eternidade com Deus, irmãos. Ah, irmão, mas eu ainda vou morrer. A morte dentro desse processo é algo insignificante. Jesus disse, aquele que crê em mim não morrerá. A passagem da morte que todos nós vamos passar é insignificante. Você já está vivendo o reino de Deus. Se você tem dúvida de que você já está no reino de Deus, Jesus disse assim, ajuntem tesouros aonde, irmãos? No céu. Então, se eu posso juntar tesouro no céu, eu posso fazer algo aqui que já diz respeito à eternidade. Que a gente esquece que o reino de Deus não é algo que a gente aceita agora para usufruir depois. Você já está no reino de Deus, irmãos. O reino de Deus já está entre nós. E o que é, então, o ensinamento de Jesus Cristo? Primeiro, o ensino de Jesus Cristo não é um ensino comum. E é interessante que quando ele termina todo o seu sermão do monte, tudo que está escrito lá no sermão do monte, ele termina com esse texto que a gente leu. Todo aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática será comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. O que é a rocha? A rocha não é Jesus. E a rocha não é as palavras de Jesus. A rocha é o ouvir as palavras de Jesus e o colocar em prática. Isso é a rocha. É onde a minha casa estará fixa. É onde a minha casa estará segura. Não adianta, todo mundo sabe, não adianta, Tiago vai dizer, ser apenas ouvintes. Enganando-se a si mesmo. Crentes que vêm para a igreja, escutam as doutrinas e lá fora tem um comportamento mundano. Você acha que você está enganando quem? A igreja? Aqui a gente já sabe que isso aqui já está na igreja há muitos anos. Está enganando quem? A Deus, que tudo vê? Não, Tiago vai dizer, enganando-se a si mesmo. A rocha é a obediência, o colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. O que consta nos ensinamentos de Jesus Cristo não é um conjunto de regras. O que consta nos ensinamentos de Jesus Cristo são princípios norteadores para a vida que você agora vive no reino. Você agora é um cidadão do reino de Deus. Então a sua prática de vida tem que ser diferente dos cidadãos do reino das trevas. Então Jesus Cristo não vem dar um conjunto de regras. Porque é muito comum, pastor. As pessoas chegam para a gente e dizem assim, pastor, eu aceitei Jesus. O que é que eu posso e o que eu não posso fazer? Ele quer um livrinho de regras. Quer que eu limite a linha. Você não pode fazer isso, nem pode fazer isso. Ele não está preocupado em obedecer a Deus. Ele está preocupado para andar bem aqui assim, ó, no limite da linha. É isso que regras fazem. Regras não transformam vidas. Princípios transformam vidas. Porque existem coisas no Sermão do Monte que se eu não captar o princípio, eu acabo não fazendo as coisas. Ou não sabendo como aplicar, porque Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, os apóstolos, as cartas de Paulo foram escritas em um tempo diferente do meu. Paulo escreveu a carta aos Romanos para a igreja de Roma, que talvez fosse 1/3 dessa igreja que está aqui hoje à noite. Era 50 pessoas na igreja.
Paulo não escreveu a carta de Romanos para a igreja de Fortaleza. Pelo menos não era a intenção dele. Claro que Deus estava conduzindo para que esse ensinamento chegasse para a gente. Mas se você não pegar o princípio das coisas, a gente vai ficar sempre procurando regras na igreja ou na Bíblia Sagrada que não vamos conseguir colocar em prática. E Jesus sabia tanto disso, que ele pegou os fariseus na curva. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Regra. A regra, você não pode adulterar. Você não pode ter relações sexuais com alguém que não seja sua esposa. Jesus disse, eu porém vos digo, se você olhou para uma outra mulher com desejo impuro, você já adulterou com ela. Princípios. Porque os fariseus podiam se orgulhar, nunca adulterei. Mas o que adianta, irmãos, você nunca ter traído sua esposa e você não poder ver um rabo de saia? O seu coração cheio de lascívia, cheio de coisa ruim. Porque a regra não transforma a vida. O que transforma a vida são princípios. Aquilo que eu amo, aquilo que eu faço por amor, aquilo que eu faço porque a minha vida foi transformada para aquilo. E o que Jesus vem trazer no Sermão do Monte, pasmem, não é regras, são princípios. Que quando você se, por exemplo, vou dar um exemplo. Jesus disse que não leve ninguém ao tribunal. Procura reconciliar-te com o teu inimigo antes de você ir no tribunal. A pergunta que eu faço para os irmãos é, quer dizer que eu nunca posso optar pela justiça para que eu seja satisfeito, para que eu possa resolver uma pendência judicial? Eu estou tentando me aposentar, o governo não me dá, então eu não posso contratar um advogado para a gente ir no juiz. É isso que o texto está dizendo? Não. Mas se você pegar o ensinamento de Jesus como regra, você não pode. Ele está dizendo para você não levar juízo. Mas se você pega o espírito da coisa, o princípio de você não ser regido pelo ódio, não ser regido pela raiva, não ser regido pela vingança, que tem gente que confunde vingança com justiça. Não é a mesma coisa. É isso que Jesus está dizendo. O ensinamento é esse. O nosso desafio é captar, é pegar o espírito da coisa, pegar o princípio ensinado por Cristo. Isso exige trabalho, porque o ensinamento de Jesus não é um ensinamento comum. Se fosse um ensinamento filosófico como Platão, como Aristóteles, é mais fácil. Mas não é. Regras não transformam vida, princípios sim. Você não precisa ensinar às crianças regras de como preservar a estrutura de uma escola. Já pensou? Não pode quebrar as cadeiras. Não pode riscar nas paredes. Não pode colocar coisa suja dentro do bebedouro. Se você não ensinar a criança a amar a escola, você tem que estar cuidando de regra o tempo todo. A nossa Constituição brasileira é fundada em regras, não em princípios. A Constituição dos Estados Unidos é fundada em princípios. Então você não precisa. É por isso que a Constituição brasileira é exaustiva. É 1 milhão de coisas, e incisos. Aí quando o inciso é o artigo, o inciso, não sei o quê. Porque você precisa, toda regra, alguém consegue alguma coisa para burlar a regra. Aí você tem a regra, aí explica a regra. Aí desenha a explicação e explica o desenho. Aí vem o STF e diz, não, é um novo entendimento da regra. Aí vira lei de novo. Porque nós não estamos preocupados com princípios. Estamos preocupados com regras. Jesus Cristo veio trazer princípios. Os princípios do reino de Deus. E outra coisa, por que Jesus não traz regras? Por que Jesus simplesmente não disse assim, não, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você pode fazer isso, pode fazer. Porque a vida é muito complexa, irmãos. A vida é mais complexa. E o princípio pode ser aplicado na sua individualidade. Quando você lê a palavra de Deus, é incrível. Ela fala diretamente a você. E às vezes você conhece um irmão que leu o mesmo texto, que aplicou aquele conhecimento de forma diferente. Paulo diz assim, a briga da igreja era, pode ou não pode comer carne? Paulo disse assim,
Gente, nem o que come carne é alguma coisa. Parecia até a Dilma falando, né? Nem quem come carne não é, e nem quem come é. O que tem que reger vocês é o amor. O pastor Berg leu aqui agora. O principal é o amor. Nem quem come carne não condene quem come, e quem não come não incentiva o outro a comer. Como é que eu vou aplicar isso hoje? Pega o espírito da coisa. Nós vivemos em constante tensão dentro da igreja. Isso é comum, alguns gostam de um tipo de música, outro não gosta. Algum gosta de luz, outro não gosta. Um gosta de fumaça, outro não gosta. Como é que a gente resolve isso? Pega o princípio da carne lá, do comer a carne, que o amor seja quem vai reger. Então é o mesmo texto que resolve vários problemas e tensões dentro da igreja. Princípios. Princípios, eles são aplicados para a nossa individualidade. Cada ser humano, cada cabecinha dessa aqui que eu estou vendo, é um universo diferente um do outro. Só, irmão, um ensino poderoso como o de Cristo pode nos juntar todos nós aqui em um único propósito, irmãos. É a coisa mais difícil do mundo lá fora, você juntar gente com o mesmo objetivo, aí se reúne uma multidão, cada um tem o seu próprio objetivo. Aqui, irmão, só o Senhor para conseguir fazer pessoas diferentes. E é incrível como Jesus Cristo gosta. Se tem um negócio que Jesus Cristo gosta, é da tal da representatividade. Está em moda essa palavra. Precisamos de representatividade. Ninguém teve mais representatividade que Jesus. Eu quero gente de todas as tribos, línguas, raças e nações. Quero todo mundo. Gente lá da África, irmão. Gente lá da Ásia. Com costume completamente diferente. Com forma de se comportar completamente diferente. Mas são tudo regido com um único propósito. Por quê? Porque Jesus não nos deu regra. Ele nos deu princípios. Princípios de como nós vamos viver no reino de Deus. A terceira coisa que nós temos que considerar nesse ensino é que, e eu sei que isso aqui vai atender alguns anseios do coração de vocês agora. O ensino de Jesus Cristo não é algo fácil de se aplicar. O ensino de Jesus Cristo é algo impossível de se aplicar se você não tiver um coração transformado. Não é fácil aplicar o ensino de Jesus. É simplesmente impossível se você não tiver um coração transformado. Irmãos, Jesus disse, presta atenção, Jesus disse, isso aqui não é um mandamento, é uma constatação de um fato. Jesus disse, vocês serão conhecidos quando amardes uns aos outros, como eu vos amei. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como igreja, se nós nos amássemos uns aos outros como Jesus nos amou. Me diga como é que a gente vai fazer isso? É fácil? Não, irmão, é impossível se nós não tivermos corações transformados aqui dentro. Se o Senhor Jesus Cristo não nos der esse amor, nós nunca teremos para dar. Jesus disse que você tem que amar o seu inimigo. Jesus disse que você tem que orar por quem te faz mal. Jesus Cristo disse que se alguém tomar a sua capa, você deixa que leve a túnica. Sabe o que é que ele está querendo dizer para o dia de hoje? Se alguém roubar seu carro, deixa que leve a moto também. Se alguém te bater na tua face direita, ofereça à esquerda. Me diga como, irmãos, nós vamos colocar isso em prática. Me fala com a sinceridade, se isso não é impossível para quem não tem um coração transformado por Cristo. É por isso que Jesus não era um mestre qualquer. Se ele era um sábio, ele só falou loucura. Poxa, que loucura é essa, velho? Numa sociedade onde o forte sobrevive, onde o mais inteligente sobrevive, Jesus Cristo disse, não, comigo vai ser diferente. As pessoas regem e governam com base no medo. Entre você, os discípulos,
Os discípulos, irmãos, quem é que vai ser o maior depois que Jesus foi embora? Discutindo isso. Jesus disse, vem cá, ei, lá fora as pessoas regem as outras na base do medo, na base do terror. Com vocês vai ser diferente. Você quer ser o maior? Pois seja o que mais vai servir. Me diga que ensinamento no mundo tem isso? Porque ele sabia que o poder corrompe as pessoas. Você não pode dar poder para as pessoas. Agora, se a pessoa tem um poder para servir, você pode ficar tranquilo. Olha que espírito que Jesus capta. Como ele conhece a humanidade. Como ele sabe a estrutura do homem. Ele sabe que ele não podia deixar um conjunto de regras, porque nós, em algum momento, conseguiríamos uma forma de burlar. Ele nos traz princípios. E os princípios são o que fazem com que nós façamos o que é correto, mesmo em situações desesperadoras e difíceis da vida. Eu falei isso aqui no primeiro domingo que eu preguei e vou repetir. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, sendo crucificado, cuspido, humilhado, o que é que ele disse para os seus humilhadores? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus abençoa os seus assassinos. E a pergunta que eu faço é, era mais fácil para Jesus fazer o quê? Amaldiçoar ou abençoar? Não, era mais difícil para Jesus amaldiçoar. Era mais fácil para ele abençoar, porque a natureza dele flui para isso. Seria uma grande dificuldade para Jesus amaldiçoar aquele povo. Porque ele não é assim, ele não é assim. E aquilo que você é, determina o que você vai fazer. Por isso que Jesus quer que nós tenhamos corações transformados. Oh, Jesus. É exatamente aqui que nós identificamos quem são os crentes nominais e os crentes verdadeiramente discípulos de Cristo. Estou encerrando. Eu não vou deixar sem uma solução. É tão difícil, é difícil. Não, é impossível colocar os ensinamentos de Cristo em prática se você não tiver um coração transformado. Nós que aceitamos Jesus, que temos a nova natureza, já é difícil. Mas como é que a gente pode fazer? O que eu devo fazer? Primeira coisa, eu preciso entender que o próprio reino de Deus vai me conferir poder para viver de acordo com o que Ele quer. Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos darei alívio. E aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O próprio rei desse reino é quem vai lhe ensinar a viver. Se você estiver disposto a aprender com ele. Se você estiver disposto a viver a vida que ele tem para você. O próprio reino vai lhe conferir isso. O problema, irmãos, é que nós queremos imitar Jesus naquilo que é menos importante e naquilo que é mais difícil. Eu quero imitar Jesus quando ele ressuscita mortos. Eu quero imitar Jesus quando ele levanta paralíticos. Eu quero imitar Jesus quando ele multiplica os pães e os peixes. Isso é o menos relevante da vida de Cristo. Eu tenho que imitar Jesus naquilo que é mais importante, em que? Sua vida de oração, a sua vida de compromisso, a sua vida de jejum, a sua vida de estudo. Porque isso, irmãos, está ao meu alcance. Entenda. Se eu chegar para você, qualquer um dos irmãos, e assim, irmãos, por favor, toque aqui nesse teclado a 9ª Sinfonia de Beethoven. A 9ª Sinfonia de Beethoven, toca aí. Aí os irmãos vão dizer, como é que eu vou fazer isso, meu irmão? Eu vou dizer assim, imite o Beethoven. Vai conseguir fazer? Não vai. Agora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês conseguem fazer, não conseguem? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Anos e anos fazendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 e passando para frente, um dia você consegue. Isso é disciplina. Vida de oração, jejum, solitude, silêncio, meditação.
São disciplinas espirituais que estão ao nosso dispor para nos ensinar a viver o reino de Deus. Como que eu vou aprender a controlar minha raiva se eu não consigo controlar nem minha fome? Como eu vou controlar os meus impulsos de insanidade se eu não consigo orar 3 minutos? Como que eu vou conseguir viver a vida que Cristo quer que eu viva no mundo lá fora, se eu não consigo imitar Jesus naquilo que eu consigo, que é na oração, no estudo? A coisa é mais simples do que o que a gente imagina. Só que é muito difícil colocar em prática, porque exige de nós disciplina. É chato, é duradouro, dá trabalho, o resultado é lento. A Bíblia diz, e eu gosto desse mesmo texto que a gente leu, eu gosto do que está lá em Lucas, que ele diz assim, Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vos mostrarei quem é semelhante àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e não as pratica. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, eu vos dizer quem é semelhante, eu vos mostrarei a quem é semelhante àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs o alicerce lá. Quem foi que disse que era fácil? É simples, mas não é fácil. Exige de nós compromisso. Muitos começam esse ano, vou ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Com uma semana já não consegue mais. Já se perdeu. Porque a gente não tem constância. A gente não tem disciplina. E o convite de Jesus Cristo é: imite Jesus Cristo naquilo que é mais fácil e mais importante. Vida de oração. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, Ele tinha uma vida de oração com o Pai. Por que nós achamos... Eu sei que nós, como crentes, não negligenciamos a oração. Todo mundo sabe o valor da oração. Mas talvez a gente não dê o devido valor que a oração merece. O próprio Cristo era um homem de oração. Era um homem de jejuns. Quantos anos faz, irmão, que nós não jejuamos? Quantos anos faz que nós não entramos em algum lugar para ficar em silêncio? Calado. É tão difícil, irmãos. É uma das disciplinas mais difíceis de colocar em prática. O silêncio. Você só falta ficar louco. Porque nossa mente é tão agitada que se você para fazer absolutamente nada, só ficar em silêncio, você fica pirado. Para encerrar, irmãos, o que a vida do reino de Deus me oferece? O que eu ganho com isso? O que o Senhor Jesus prometeu com a vinda do reino de Deus? Ele disse que nós teríamos vida abundante. Quem acredita aqui que Jesus Cristo pode te dar uma vida abundante? É sério, irmãos. Jesus disse que nós teríamos vida abundante. Quem aqui tem uma vida abundante? O que é uma vida abundante? Para você, o que significa uma vida abundante? Eu vou dizer para você o que é a vida abundante de Cristo, irmãos. É uma vida livre do medo, da ansiedade pelo dia seguinte. As pessoas se corroem, adoecem, porque se preocupam demais com o futuro. Jesus Cristo disse que você estaria livre disso. A liberdade, Jesus promete a liberdade de todos esses sentimentos ruins que nós adquirimos e que são cultivados pela sociedade e que suga a nossa energia, a raiva, a ira, o ódio, o orgulho, a lascívia, a vingança. Jesus disse que nós seríamos livres de todos esses sentimentos. A raiva, ela corrói a gente por dentro.
A ira, ela destrói a gente devagarzinho. Um sábio disse que a ira e a vingança é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Nós estamos tão cercados por males, por pessoas ruins, por criminosos, que nós às vezes nos esquecemos do impacto que uma conversão de um bandido teria, e nós o julgamos logo e o condenamos. Quando a gente vê um crime sendo cometido, o primeiro sentimento que vem para a gente é: esse homem merece morrer, esse homem merece ir para a cadeia. Ninguém tenta pensar assim: poxa, se esse homem se convertesse. Vocês nunca assistiram Chaves não, né? Lembra do episódio do Chaves? Que o ladrão da vila? Que todo mundo condena o Chaves, e ele vai para a missa se confessar, mesmo sabendo que não era o bandido. E as pessoas dizem, e o padre diz assim: você? E ele diz assim: eu rezei pelo bandido. Aí o Kiko e a Chiquinha disse: mas ele nem foi preso. Ele disse: eu não rezei para que ele fosse preso, eu rezei para que ele ficasse bom. Aí o bandido escuta a conversa e devolve todos o que ele roubou. A gente não pensa nisso, a gente condena logo. E Jesus Cristo nos convida a ser livre desse sentimento que flui em nós mesmo sem a gente querer. A justiça do reino, o amor. Jesus Cristo nos convida a conhecer mais de Deus. Ele disse, prometeu que estaria com nós até o último dia. Você não está só, irmãos. É difícil, eu sei, mas todos nós temos corações transformados. Todos nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, e Ele está fazendo essa obra devagarzinho na sua vida. O que nós precisamos fazer é ajudá-lo. Investir na sua vida de santidade, investir no seu espírito, no seu compromisso, na igreja. E Ele disse que estaria com você até o fim, irmãos. Por último, para a gente encerrar, você sabe o que é que Ele prometeu nesse reino? Que você reinaria com Ele em glória. O reino de Deus é um lugar de vidas transformadas. O ímpio não seria feliz no reino de Deus, porque o reino de Deus é um lugar de pessoas que amam a Deus, que amam servir a Deus. E Ele disse: e vocês reinarão comigo em glória. Vamos ficar de pé.